Bom dia. Estou aqui mais uma vez com vocês, com muita alegria, com muita honra. É um prazer estar aqui compartilhando a palavra do Senhor e principalmente sobre um assunto que eu acho tão importante, tão fundamental, que é acerca da construção de uma família. Amém? E hoje nós vamos falar sobre isso. Nós vamos falar sobre a construção de um relacionamento ideal. Deus é dono do seu financeiro, Deus é dono da sua casa, Deus é dono de todas as zonas da sua vida. Então, o Senhor também é dono dos seus relacionamentos. O Senhor também é dono do seu relacionamento amoroso. O Senhor também é dono desse seu destino. Você que ainda está num período de oração, dizendo, Senhor, apresse-te em me socorrer. O Senhor é dono dessas... Gente, eu não estou entendendo os risos. O Senhor é dono dessa área também, amém? E eu quero, nessa manhã, de uma forma bíblica, trazer um entendimento para você acerca disso. Tá bom? Eu quero, nessa manhã, de uma maneira bíblica, fazer com que você entenda o que estava na mente de Deus quando Ele criou a família. E a primeira coisa que nós vemos é que essa instituição ela tem sido massacrada e perseguida, de certa forma, nos dias atuais. A família, e principalmente a família convencional, pai, mãe, filhos, aquela coisa assim, ela tem sido muito massacrada, você tem visto várias coisas contra. Antigamente, ter uma família dessa forma era algo comum, era algo normal, era algo admirável, era uma meta de vida para muitos. Hoje em dia, muitas vezes, esse modelo familiar é criticado, é mal visto, e nós estamos sofrendo um ataque, muitas vezes, nessa zona. E o nosso ataque, ele não é só físico. O nosso ataque, ele é físico, mas ele também é espiritual. Nós temos um ataque cultural contra o casamento, contra essa instituição que foi Deus que criou, mas nós também temos um ataque espiritual. Você precisa também entender que Satanás, ele tem desejo para que famílias funcionais e famílias que sejam o modelo de Deus, elas não sejam construídas. Então, as nossas armas, elas precisam ser físicas, mas elas também precisam ser espirituais. Nós precisamos ter armas físicas contra a cultura, mas nós também precisamos ter armas espirituais. Amém? Então, hoje, para que você entenda, eu quero ler com você coisas que vão te levar a ver como foi a forma que Deus sonhou com a família. Quando Deus criou a família, o que Deus estava pensando, qual era o propósito de Deus quando Ele criou a família. Primeira coisa que você precisa entender é que foi Deus que criou a família. A família não foi um acaso, não foi um acidente, Não, na mente de Deus, a família, ela já estava lá. A família que funciona já estava na mente de Deus, amém? Vamos fazer uma análise hoje, eu quero começar a partir do primeiro modelo de família, tá bom? Vamos analisar a criação da família através de Adão e Eva. Amém? Primeiro que eu quero ler com vocês, fica em Gênesis, capítulo 2, versículo 18. E diz o seguinte: antes de eu ler isso, eu quero que você faça algo. Só um minuto. Olha, procura um solteiro aí perto de você. Procurou um solteiro? Achou o solteiro? Olhe para o solteiro agora e diga: Deus não esqueceu de você. Amém. Olhe de novo nos olhos dessa pessoa e diga: olha, toca no ombro dessa pessoa, olha nos olhos dessa pessoa e diz: Deus não esqueceu de você. Com autoridade. Vamos lá, igreja. Amém. Aleluia. Amém. E agora vamos aqui comigo para Gênesis 2:18, amém? Amém. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora que lhe será idônea. Versículo 22 agora. Diz algo mais. Diz o seguinte: e da costela que o Senhor Deus lhe tomara, formou a mulher e trouxe ao homem. Nós vamos falar sobre algumas etapas que elas são fundamentais na construção de um relacionamento ideal. E a primeira etapa que nós vamos falar sobre o namoro e o noivado.
Nós lemos agora em Gênesis, capítulo 2, 18, Deus dizendo que não era bom que o homem estivesse sozinho. Então, a primeira coisa que você precisa entender sobre uma etapa que Deus criou é que Deus, Ele não te esqueceu, como eu brinquei agora. Deus viu, Deus vê, sabe? Deus vê que você está sozinho. Deus vê que às vezes você está carente. Agora, falando sério, a gente brinca um pouco, mas agora eu vou falar sério. Deus vê que às vezes você se sente sozinho. Deus vê que às vezes você se sente carente. Deus vê que às vezes você tem falta de uma pessoa, de um amigo, de um companheiro, de alguém para conversar. Deus vê que às vezes você sente essas coisas, ok? Vamos falar sério agora. Deus, Ele vê que você precisa de alguém. Queridos, Deus, ele observa todas as zonas da tua vida. Ele não vai perceber que você precisa de um relacionamento? Sim, Deus vê. Agora, a questão são as etapas que você precisa passar para que um relacionamento ideal seja construído. Então, a primeira coisa que você precisa entender e a primeira etapa que você precisa passar é que Deus, Ele precisa ser o seu tudo. E essa parte é para os solteiros. Deus precisa ser o dono do seu coração. Deus precisa ser tudo para você. Sem máscaras, sem mentiras, sem orações mentirosas, sem falsidade. Deus, Ele precisa ser tudo que você possui. Deus precisa suprir o seu coração de todas as formas. Essa é a primeira etapa. Às vezes você pensa assim, eu tenho um problema na área de carência. Se eu tivesse um relacionamento, eu resolveria. Eu tenho um problema na área sexual. Se eu tivesse um relacionamento, isso estaria resolvido. Às vezes eu oscilo. As minhas emoções, a minha fé, eu oscilo muito. Um relacionamento me faria bem. Não, querido. Se Cristo não está curando essa zona da sua vida, você acha que uma pessoa cheia de erros, falhas e problemas, assim como você, iria te auxiliar? Uma pessoa é muito resumida para curar o teu coração em várias zonas. Então, a primeira etapa que você solteiro precisa passar, Deus precisa ser o seu tudo. Não foi Adão que viu que estava sozinho. Não foi Adão que viu que estava necessitando. Não foi Adão que olhou e disse, nossa, eu estou sentindo falta de uma pessoa. Foi Deus. Deus viu que Adão precisava de alguém. Adão estava suprido. Adão estava feliz. Adão estava fazendo aquilo que o Pai chamou ele para fazer. Adão estava multiplicando. Adão estava cuidando daquilo que o Senhor confiou para ele. Agora Deus, por se preocupar com Adão, viu a sua necessidade e lhe deu uma pessoa ideal. A primeira coisa, Deus precisa ser o seu tudo. E não adianta tentar mentir para Deus, tá? Eu já fiz isso quando eu era adolescente. Deus, você é meu tudo, você é meu tudo, você é meu tudo. Nossa, como aquele menino é bonito. Deus é meu tudo, Deus é meu tudo, Deus é meu tudo. Aquela gatinha nova que tá chegando aí. Ixi, não deu certo não. Mas tem uma do lado. Vixe, não deu certo não. Aquela ali é casada, pula. Tudo bem? Eu sou da mídia também. Gente, às vezes nós estamos sem relacionamento, mas o nosso coração, ele não para em uma pessoa. Você não está com ninguém fisicamente, mas a sua mente, o seu coração estão saltando. E se o tanto de pessoas que você gostou, você já tivesse relacionado, meu Deus... Deus ainda não é o seu tudo. Mas hoje essa história pode mudar. Amém? A segunda etapa que você precisa concluir para um relacionamento ideal é o seguinte. Você precisa entender que você precisa se qualificar. A Bíblia diz que Deus, Ele fez uma companheira idônea. A Bíblia diz que Deus, Ele fez uma companheira adequada. O que significa a palavra adequada? É uma pessoa que ela tem perfeita conformidade com algo ou com alguém. É uma pessoa que ela está ajustada à outra. Então Deus, Ele não fez qualquer coisa para Adão, não. Ele fez uma pessoa que era ajustada a Adão. Ele fez uma pessoa que era do nível de Adão. Ele fez uma pessoa que seguia Adão e poderia ficar ali, lado a lado com Adão. Então, às vezes, tem pessoas que chegam para mim, pastora, só chega menino que não quer nada na vida para querer ter um relacionamento comigo, não quer nada sério. Você está se qualificando para um relacionamento sério?
Meninas e meninos, você atualmente está qualificado para um relacionamento sério? E quando eu falo sério, eu falo de um namoro, de um noivado e de um futuro casamento? Você está qualificado? Você tem um trabalho? Ou pelo menos você faz uma faculdade? Meninas, e você? Sabe, eu estava vendo ontem, como é que você se veste, menina? Meninas, essa é uma casa que nós pregamos sobre graça, mas sabe de uma coisa? A graça, ela precisa te transformar. A graça, ela vem seguida de frutos. As suas vestes são adequadas para alguém olhar para você e dizer, eu quero casar com essa menina? Ou é adequada para alguém olhar para você e dizer, eu quero pegar essa menina? Só quero pegar essa menina. Muitas vezes as pessoas dizem, pastora, eu não consigo, não estou encontrando alguém, não sei o quê. Qual é o nível que você tem? Que tipo de pessoa você é? Porque às vezes a gente acha que, nossa, eu sou demais, mas na verdade você está muito desqualificado. Um homem, ele precisa estudar, ele precisa trabalhar, ele precisa, no mínimo ter uma visão. Eu tenho uma visão, eu quero chegar aqui. E a mulher também, ela tem que ser uma boa proposta. Eu estava conversando hoje com uma pessoa. Quando eu estava orando com o William, no processo de oração, eu comecei a mudar a forma como eu tratava os meninos e eu comecei a mudar as minhas roupas. Porque eu não queria que as pessoas olhassem e pensassem assim, essa menina ora com aquele cara e ela é desse jeito. Nossa, que desrespeito. Então, antes de eu começar um relacionamento com o William, eu comecei a me respeitar. Depois, eu me respeitei, eu respeitei a minha posição. E vocês veem, esse ano eu estou fazendo 10 anos de casada. 10 anos. Tem gente que tem 30, tem gente que tem 40, eu vou chegar lá. Mas faz 10 anos que eu sou casada com o meu melhor amigo. Faz 10 anos que eu sou casada com o meu melhor amigo. O meu companheiro, o meu amigo. Uma pessoa que eu compartilho de todas as coisas. Então, que tipo de pessoa você está atraindo? E essa pergunta eu faço para as meninas. Porque a nossa nação, gente, é uma nação que, infelizmente, é uma nação muito apelativa. As mulheres, elas apelam muito para as roupas. As saias, as blusas, as calças, são roupas muito apelativas. Então, que tipo de pessoa você está atraindo? Não se engane, minha querida. Antes do cara chegar em você, ele vai ver o seu estilo. E aí, baseado no que você passa para ele através das suas roupas, ele vai ter uma postura de como te tratar. Se você se trata como uma pessoa... Se você tem uma postura de uma qualquer, não espere um cara excelente. Eu sei que isso aqui é totalmente... porque hoje em dia não pode falar esse tipo de coisa. Mas, desculpa, é a verdade. Então, a segunda etapa que um solteiro precisa entender é que ele precisa se adequar a alguém. Ele precisa ter características que abençoem outra pessoa. Não é só ser espiritual, não, queridos. Eu sou muito espiritual, eu oro muito. Não é só ser isso, não. Você precisa ter frutos, você precisa mostrar frutos. Amém? A terceira coisa que um solteiro, ele precisa entender é que a pessoa que Deus tem para você, ela carrega aquilo que vai fazer com que a imagem de Deus seja construída em você. A pessoa que Deus tem para ti, ela tem uma visão como você, ela enxerga Deus como você, ela tem metas como você. Eva foi tirada da costela de Adão. Eva já estava em Adão. A pessoa que Deus tem para você, ela tem tudo aquilo que você precisa para te completar, para te amadurecer, para te tornar uma pessoa melhor. É uma pessoa que vai fazer com que as suas qualidades elas sejam ainda maiores e vai fazer com que os seus defeitos eles evoluam, porque ninguém muda ninguém, tá? Não entre num relacionamento achando, ele vai mudar. Não, ele não vai mudar. Não vai, ele vai ficar desse jeito. Estou sendo bem seca hoje, bem claro, mas é a realidade dos fatos. Eu estou falando para vocês. Vocês são solteiros, vocês vão casar e vocês precisam ter noção de como é um relacionamento. A pessoa que Deus tem para você, ela tem o que você precisa para construir a imagem de Deus. A Bíblia diz, e eu quero usar um exemplo de alguém que ele não se associou a alguém que tinha o que ele necessitava. E eu quero usar um exemplo que muitas vezes, toda vida que eu olho para essa história, eu fico um pouco triste.
Porque é a história de Sansão. Sansão, ele era grande. Sansão, ele tinha uma promessa. Sansão, ele era filho de um milagre. Ele foi fruto de um milagre. A mãe de Sansão não tinha condições de ter filhos. Sansão, ele era o milagre ambulante. Sansão, ele era um símbolo de santidade para Israel, porque Sansão, ele era nazireu. E nazireus, eles eram um símbolo de santidade. Quando as pessoas elas queriam ver o que era ser santo, elas olhavam para um nazireu. E Sansão, ele tinha esse título sobre ele. Ele era um nazireu. E Sansão poderia se associar a uma pessoa que seria também uma mulher, que seria um exemplo de mulher de Deus, um exemplo de uma mulher sábia, um exemplo de uma mulher que amava Deus, um exemplo de uma mulher correta. Tanto que os seus pais olham e perguntam, não tem nenhuma moça aqui em Israel para você ir procurar mulheres fora? E eu quero te dizer que a pessoa que Deus não tem para ti e a pessoa que não está adequada a você, ela pode fazer 3 coisas com você. Ela pode roubar a sua visão, ela pode roubar a sua força e no final ela pode tirar até a sua vida. Porque foi isso que nós vimos acontecer, que nós lemos na história de Sansão. Sansão perdeu a sua força por causa de Dalila. Sansão perdeu a sua visão por causa de Dalila. E no fim, Sansão perdeu a sua vida. Quando você entra em um relacionamento que não é o relacionamento que o Senhor sonhou, com as características que vão te fazer crescer, que vão te fazer evoluir, que vão ser bênção de Deus para a tua vida, você pode ter tudo isso roubado. E aquela pessoa que era uma pessoa viva, que era uma pessoa cheia de força, cheia de sonhos, cheia de expectativas em Deus, se torna uma pessoa apagadinha, sentada lá no fundo. Gente, eu não estou falando de quem senta no fundo, tá? Sentada lá na frente, vou falar assim. Sentada lá na frente, apagadinha. Mas é porque quando você não está bem, normalmente você quer ficar mais escondidinho, né? Então, aquela pessoa que ela se relaciona com alguém que não é adequado, ela começa a ficar desanimada. E às vezes um cristão que carregava tantas coisas em Deus, que tinha uma palavra tão maravilhosa de Deus para a sua vida, perde tudo. Por causa de quê? De um relacionamento inadequado. Queridos, eu sei que para quem já está casado é muito fácil chegar aqui e dizer melhor só do que mal acompanhado, mas é verdade. É verdade. Eu oro para que todos vocês que são solteiros, para que o Senhor abençoe, para que o Senhor te dê uma pessoa que vai te fazer viver coisas benditas, para que o Senhor te dê uma esposa que vai te auxiliar, para que o Senhor te dê uma esposa que vai te respeitar, para que o Senhor te dê um marido que vai cuidar de você, que vai te proteger. Essa é a minha oração por vocês. Mas eu não posso mentir para vocês, tem pessoas que elas são tão desqualificadas que é melhor você ficar sozinho do que você se relacionar com ela. É melhor você ficar para sempre sozinho do que você entrar num casamento que vai viver o risco do divórcio semanalmente. Quantas pessoas estão casadas e às vezes falam, pastora, o bicho está pegando. Eu digo, agora é tarde. Então nós precisamos advertir vocês, solteiros, hoje, agora, a importância das decisões de vocês para a construção de um relacionamento ideal. Não se associem a alguém que está abaixo de vocês. Não se associem a alguém que não tem palavras, promessas do Senhor como as que você tem. Não se associe. Amém? A quarta e a última etapa que está dentro de um namoro e dentro de um noivado é uma etapa que fala sobre assumir a responsabilidade total de ser uma só carne. Queridos, casamento não é só relação sexual. Casamento não é só estou livre da masturbação. Pronto. Estou livre da pornografia. Casamento não é só, graças a Deus, agora eu posso fazer tudo que eu tenho vontade de fazer com a minha namorada, mas antes a religião não permitia. Casamento não é só isso, queridos. Casamento, junto com o casamento, vem uma série de responsabilidades que você precisa assumir. Se você quer ser uma só carne com alguém, a primeira coisa que a Bíblia diz é, você precisa deixar o seu pai e a sua mãe. Eu estou casando, estou morando lá no quarto, dentro da casa da minha mãe, não sei o quê. Não. Isso não é assumir a responsabilidade de ser uma só carne. Eu estou casado, mas
metade do meu salário, minha mãe que supre. Eu gasto meu dinheiro no Burger King, minha mãe paga minha conta de água, de luz, de aluguel. Nem pensar. Você precisa assumir a responsabilidade. Não é só ser uma só carne, não. É ser uma só conta no banco, é só ser uma conta de água, uma conta de energia, um problema lá às vezes não é só finanças, mas de temperamentos. Você precisa assumir todas as responsabilidades que ser uma só carne traz. Tirar os olhos da lua de mel e olhar para a volta da lua de mel. Para a realidade dos fatos. Dinheiro, sexo e diálogo. São três coisas extremamente importantes dentro do casamento. Você precisa entender que para um casamento funcionar bem, essas três áreas, elas precisam estar bem. O financeiro, o sexual e o diálogo. Porque se uma dessas três zonas, ela não está bem, não está em conformidade com a palavra, queridos, você vai passar por crises e crises e crises e crises e crises. Então, quando você, eu estou aqui, Deus me deu uma pessoa correta, Deus me deu uma mulher do jeito que o pastor falou, do jeito que a pastora falou, o Senhor me deu um auxiliador, uma mulher do meu nível, tá tudo legal, tá tudo bom, a gente está passando por todos os processos, aí chegou a hora da uma só carne. Assumir as responsabilidades. Eita, Jesus. Pois é, né? Para que casar rápido? Sou novo, eu tenho só 28 anos. Mamãe, eu ainda estou morando com a mamãe. A mamãe... Gente, é sério, eu digo isso pra vocês, mas eu sou mãe de menino. E mãe de menino, você sabe como é que é, né? Ninguém presta, só a mãe do menino. O resto é tudo carne de segunda. Mais ou menos assim. Minha sogra, graças a Deus, não faz assim comigo. Ela me trata bem, graças a Deus. Mas você fica olhando assim, ó. Não sabe fazer as coisas pro bichinho, que nem eu. Ó, ninguém faz com ele como eu faço. Mãe de menino é assim, por isso que eu já libero o Guilherme, eu já fico orando. Senhor, abençoa minha nora. Senhor, manda mais meninas para essa casa. Então, eu já abençoo minha nora, eu já digo, Senhor, manda mais mulher para essa casa, Senhor, por favor. Tá demais, Jesus, é só homem, graças a Deus, é só menino. Mas a gente tá pedindo a Deus umas menininhas por aí, né? Porque as que tem a gente fica de olho. Olha, Isa, tudo bem? Eu trouxe esse presentinho para você, sem segundas intenções. Sofia, olha, Sofia, para ti. Nada. Eu sou a melhor sogra dessa casa. Eu já penso no futuro do Gui em relação a isso, porque eu sei que uma boa esposa, eu estava falando hoje para a Pamela, uma mulher, é uma frase antiga, mas é verdade. Gente, uma mulher não, um relacionamento é como uma pedra no teu caminho. Ou ele te dá uma topada para tu, ou tu leva uma topada para tu chegar mais longe, ou tu leva uma queda. Relacionamentos são assim. São como uma pedra no teu percurso. Ou tu topa e cai, ou então tu dá aquela carreirinha. Opa! Relacionamento é assim. Então, você tem que se adequar a todas essas coisas. Você precisa procurar uma pessoa que esteja no seu nível. Você precisa procurar uma pessoa que te auxilie a construir a imagem de Deus. Você precisa procurar uma pessoa que está disposto a ser uma só carne com você. Está disposto a assumir as responsabilidades com você. A proposta que o William fez para o meu pai, se alguém viesse fazer para minha filha, eu disse, amor, eu vou matar esse cara. Eu mato agora ou tu mata? Eu mato ou tu mata? O William chegou para o meu pai e disse assim, seu Rocha, é o seguinte, o nome do meu pai é José Belchior Rocha, o pessoal chama ele de Rocha. Seu Rocha, é o seguinte, eu amo a Samara e eu quero casar com ela. Isso quando ele foi pedir para namorar. Eu quero casar com ela. E a única coisa que eu tenho, seu Rocha, é um chamado e R$10 no meu bolso. Meu pai é muito homem de Deus. Pai, tu é muito homem de Deus. Porque se fosse eu ia me coçar, eu ia me levantar, eu ia infartar. Mas olha, essa história é bonitinha, é linda. Mas depois a gente vai contar o processo que a gente viveu. E como foi difícil. Porque nós só tínhamos R$10 no bolso. E além do processo ser difícil, não é todo casamento que aguenta, gente. Não é todo casal que aguenta. Se não for Deus, se não for uma palavra, se não for uma parceria, o casamento ele se acaba. Então você precisa se qualificar em todas as zonas. Amém? Os solteiros estão cientes do que precisam? E agora vamos para a segunda etapa da construção de um relacionamento ideal.
A primeira etapa é o namoro e o noivado. A segunda etapa é o casamento. E aí, a Bíblia diz o seguinte: criou, pois, em Gênesis 1, 27 e 28. Criou, pois, Deus o homem, a sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Essa palavra, ela vai trazer um sentido ainda maior para você. A primeira coisa, na etapa dentro do casamento, a primeira coisa que Deus deu ao homem foi que o homem fosse a representação da imagem do governo de Deus. Olha que coisa interessante. Você vai observar que os grandes reis, eles colocavam estátuas e monumentos deles mesmos, não era? Você pode me citar alguém, por exemplo, que tinha uma estátua, um grande monumento que era ele mesmo? Nabucodonosor. Mas, enfim, gente, eram pessoas que colocavam estátuas suas no local onde elas estavam governando. Sabe por quê? Porque aquela estátua, ela estabelecia o seu governo. Aquela estátua calçava que ele governava e que a palavra era dele e que a autoridade era dele. Entenda uma coisa. Quando Deus ele quis demonstrar na terra que ele governava e que a autoridade era dele, ele criou o homem e fez a sua imagem. O homem é a representação da autoridade, da força, do governo de Deus na terra. Não foi por acaso que Deus criou o homem à sua imagem. O homem ele era a representação da autoridade de Deus. Então, dentro do casamento, a primeira coisa que você precisa ver, homem, você é a representação do governo e da autoridade de Deus. A segunda coisa que nós vemos no próximo versículo 28, diz assim: então Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. A segunda coisa que Deus estabelece, a primeira, o homem é a imagem do governo e da autoridade de Deus. A segunda, Deus, ele entregou ao homem e à mulher um governo conjunto. Deus não disse: homem, vai lá, multiplica. Volta para o versículo, por favor. Deus não disse ao homem: você tem que multiplicar, você tem que frutificar, você tem que governar, você tem que fazer com que todos os animais se sujeitem. Deus disse o seguinte: Deus os abençoou. Deus abençoou o homem e a mulher e Ele deu a eles governo conjunto, mas funções diferentes. Vocês governarão juntos, vocês sujeitarão a terra juntos. A autoridade é dada a vocês, mas as funções são diferentes. E aí é onde entra o nosso problema. Porque por causa do pecado, as coisas elas se perderam tanto que nós olhamos: o homem está aqui, a mulher está aqui. Gente, eu sempre digo, sujeição para um homem que tem uma visão e tem uma direção do Espírito, para a mulher se submeter é a coisa mais fácil do mundo. Antes eu achava assim: pastor fulana, falava com o pastor Vitor, pastor a fulana, ela é muito difícil de tratar, pastor. Ela é muito difícil, ela é muito difícil, ela é muito difícil. E até que o pastor disse assim para mim: a fulana ou o marido dela? E eu: a fulana. Não. A mulher, ela é só o reflexo do marido dela. Muitas vezes você vê, eu não estou dizendo que é sempre, tem mulher que realmente é mais difícil de se lidar, mas às vezes você vê uma mulher para frente, uma mulher que toma mais decisões, uma mulher que ela faz as coisas, não espera acontecer, você vai ver um homem lá passivo, um homem que não tem direção, um homem que às vezes não sabe conduzir a família direcionado pelo Espírito, coloca a família em apuros. Porque se você tem um esposo que te direciona para algo que realmente é algo que é de confiança, se você tem um esposo que te direciona para coisas que vocês prosperam, que te faz usufruir do melhor dessa terra, você não vai submeter? Você vai dizer: não, tá errado. Não, toda vida que ele fala dá certo, para que eu vou falar que não? Vamos lá então.
Então, a segunda coisa, Deus estabeleceu um governo conjunto, mas ele definiu funções. O homem, ele tem a função de proteger. O homem tem a função de prover. O homem tem a função de amparar. O homem tem a função de direcionar. A mulher, ela também não pensa... Se você for ler sobre a história da mulher virtuosa, eu acho muito interessante. Era algo que eu ficava assim, mulher virtuosa é uma coisa meio esquisita. Mas, gente, é muito legal. Porque a mulher virtuosa, ela não é uma mulher passiva. A mulher virtuosa, ela é uma mulher que ela tem postura. Ela é uma mulher que ela corre atrás de fazer com que aquilo que o seu esposo tem seja enriquecido. A Bíblia diz que a mulher virtuosa, ela é admirável ao seu esposo e ao seu filho. O seu esposo e os seus filhos olham para ela e dizem, nossa, que mulher, hein? Que mulher. Então, esse é o projeto de Deus para a família. Não é que o homem esteja acima e que a mulher esteja abaixo. Não é que a mulher seja maltratada. Não é que a mulher seja humilhada, desprotegida, pisada, enfim. O projeto de Deus é que você seja cuidada. É que você seja amada. É que você seja amparada. O projeto de Deus é que você não tenha que se preocupar com tantas coisas que atualmente você tem se preocupado. Tantas coisas que às vezes roubam a paz da sua esposa, que era para você, homem, estar cuidando. E aí, se você faz o seu papel e a sua mulher ainda assim não tem um posicionamento correto, conforme as Escrituras, aí sim você procura alguém para conversar. Pastor, faço tudo, mas minha mulher tá complicada. E aí nós vamos auxiliar você, amém? A terceira coisa, gente, que também faz parte de uma etapa dentro do casamento, são as crises. E às vezes do caos, que nasceram por causa do pecado do homem. A crise e o caos, às vezes, fazem parte do casamento. E junto com a crise e o caos, dentro da Bíblia, veio divórcio, veio poligamia, veio adultério, veio infidelidade, veio pessoas se tornaram infrutíferas. Tudo isso por causa do pecado. O pecado fez com que o casamento ele desse frutos caóticos. E quais são essas marcas caóticas? São essas que eu estou falando para você. A desconfiança. Não conseguem mais ser uma só carne. Não conseguem mais falar a mesma língua. Não tem um relacionamento seguro. Isso foi fruto do pecado. A desobediência, o machismo, a manipulação feminina. Deus, ele criou o homem e a mulher, definiu o governo, a autoridade para os dois e delegou as funções. Você faz isso e você faz isso. O pecado trouxe todas essas coisas que nós vemos. E com o passar dos anos, Satanás e a cultura fez com que essas coisas elas fossem ainda mais destacadas. Essa desvalorização da mulher, ou então essa supervalorização da mulher e essa desvalorização do homem. Isso tudo foi fruto do pecado. Deus não sonhou com a família dessa forma. Deus não sonhou com essa competição que nós temos constante contra o sexo oposto. Deus não sonhou com isso. O sonho de Deus era, eles serão uma só carne. Eles terão a mesma mentalidade. Eles vão enxergar da mesma forma. Eles vão fazer as mesmas decisões. Eles vão pensar do mesmo jeito. Eles vão governar do mesmo jeito. Esse era o sonho de Deus. Não você ficar brigando com seu esposo diariamente por causa de coisas supérfluas. Mas eu quero dizer para você que muitas vezes a etapa do caos e a etapa da crise, ela vem até você, ela bate na porta do seu casamento. E quando você acha que tudo vai ruir, e quando você acha que tudo acabou, sabe, quando Adão e Eva pecaram, quando eles fizeram aquilo que Deus não aprovava, quando eles tomaram aquela postura, quando eles tomaram aquela atitude e quando eles acharam que tudo tinha acabado e que morte seria a única opção, morte deles dois, morte do relacionamento, morte de todas as palavras que Deus já te deu. Eu não sei se seu casamento está nesse nível hoje, o nível onde a morte chegou na porta do seu casamento. Morte do sentimento, morte da amizade, morte da parceria, da cumplicidade. Eu quero te dizer que a Bíblia diz que Deus fez uma roupa para Adão e fez uma roupa para Eva. Isso quer dizer o quê? Que ainda naquela situação de caos, ainda naquela situação de
término, Deus foi provedor para eles. Deus não desamparou. Deus não desamparou Adão e nem Eva. Deus não nos largou. Então, se o seu relacionamento se encontra nessa situação hoje, eu quero te dizer que Deus ele pode prover algo novo. Deus pode fazer com que essa sua realidade mude. E aquela saída de Adão e aquela saída de Eva do jardim era só o início. Na verdade, Deus estava apontando, quando Ele matou aquele animal para vestir Adão e Eva, Deus estava apontando para a restauração de um casamento que seria feito lá na frente, na cruz do Calvário. Quando Deus matou um animal para vestir Adão e Eva, para solucionar o caos que o casamento deles se encontravam, Deus estava apontando para o seu plano original. Deus estava apontando para o sacrifício de Jesus e dizendo: olha, vocês fracassaram, vocês erraram, mas um inocente, alguém que não tem nada a ver com isso, será sacrificado para que o caos que vocês se encontrem hoje, ele seja transformado e mudado. A quarta etapa e última etapa é que o nosso modelo não é mais o modelo de casamento de Adão e de Eva, mas o nosso modelo é Cristo e a igreja. A igreja, a Bíblia fala que ela é santa, ela é pura, ela não terá máculas, ela não terá nenhuma mancha, ela não terá rugas, ela será perfeita. A igreja será perfeita. A igreja será tudo aquilo que Cristo precisa. E Cristo, a Bíblia diz no livro de Efésios, que Ele ama a igreja de tal forma, de tal maneira, que Ele deu a sua vida por ela. Está na hora de nós nos posicionarmos dessa forma, como mulheres e como homens. Está na hora de nós nos adequarmos à pessoa que Deus sonhou para a gente. Está na hora de chegarmos no nível da pessoa que o Senhor sonhou para a gente. Mulheres serem aquilo que a noiva precisa ser. A noiva, ela ama apenas um. A noiva anseia apenas por um. Se existe uma coisa que queima no coração da noiva, é anseio pelo noivo. Anseio pelo dia onde eles serão uma só carne. E se existe uma coisa que queima no coração do noivo, é agradar a sua noiva. Eu não estou falando de Jesus, tá? Eu estou falando do seu esposo. Eu estou falando da sua esposa. Esses são dias que você precisa chegar na sua casa, sentar lá na sua cadeirinha e ter uma conversa. Amor, onde nós estamos acertando? Onde nós estamos errando? O que nós podemos melhorar na nossa relação? Ah, pastora, mas o meu esposo não conversa. Então analise você mesmo o que você pode fazer para mudar, o que você pode fazer para melhorar. E creia que a Bíblia diz que pelo fato de você ser santa, ele é santificado. E pelo fato de, às vezes, o marido ser santo, a esposa é santificada. Que não caia nenhum jugo sobre você, que o seu esposo não tem o mesmo entendimento que você, que não caia nenhum jugo. A sua vida tem santificado ele. A sua vida tem feito com que Deus tenha graça e misericórdia. Amém? Quero convidar vocês a levantarem, eu quero orar por vocês.